eu sou a Cláudia Detrey, terapeuta especialista em constelação familiar e terapia sistêmica. E nessa série de 4 aulas, eu estou trazendo para você o caminho que pessoas comuns têm utilizado para co-criarem novas realidades para suas vidas do absoluto zero. Eu fico muito feliz que você esteja aqui de novo comigo. Nessa segunda aula, eu vou te explicar como você pode e vai quebrar o loop sistêmico. Aquela cadeia de repetições de padrão da sua família que te limita de viver a vida dos seus sonhos. Eu quero, antes de tudo, pedir para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal. Quanto mais gente interagir com esses conteúdos aqui, mais pessoas são convidadas, são impactadas e poderão ter uma virada de chave e mudarem as suas vidas exatamente como a que você está fazendo agora. Eu quero recapitular um pouquinho com você na primeira aula dessa série. Eu expliquei lá como que os padrões familiares que você vive estão acabando com a sua energia. Você descobriu que existe um aglomerado de informações sistêmicas dentro da sua cabeça que reúne todos os traumas e os traumas da sua família. É como se você herdasse as informações de toda a família, que você tem acesso a todas elas. Essas memórias, essas lembranças que vivem aí dentro de um espaço na sua cabeça se chama inconsciente familiar. É nesse inconsciente familiar que estão reunidas todas as informações familiares. É esse cômodo que a gente viu na primeira aula. É como se todas essas informações estivessem dentro de caixas. E essas caixas fossem as responsáveis por bloquear a vida que você pode construir, que você pode ter e que você vai acessar a porta do seu futuro. Lembra que a gente falou disso na primeira aula? São essas caixas que estão construindo paredes. Elas formam registros. Dentro delas existem registros de traumas seus, de traumas da sua família, e elas te bloqueiam. E que você tem perdido um tempo valioso olhando para esses traumas, tentando organizar essas caixas emocionais. E é exatamente isso que não tem te deixado ser levado para lugar nenhum. É exatamente nessa organização que você tem travado a sua vida. E agora eu preciso que você preste atenção numa coisa. Ficar ali, presa, olhando aquelas caixas, não só acaba com o seu tempo, como de tanto olhar, presta atenção nisso, de tanto olhar elas, você acaba aprendendo. É como se você lesse um livro. Você lê um livro uma vez, uau, entendi. Você leu 2 vezes, você lê ele todo dia, o que você faz? Você decora. Você começa a colocar coisas, falas, palavras daquele livro no seu dia a dia. Então, quando você fica ali batendo naquelas caixas, olhando para elas, você acaba aprendendo e tomando algumas dessas informações familiares como a sua realidade. De tanto olhar para uma repetição familiar, você acaba repetindo também. Vamos imaginar que dentro desse cômodo tem uma caixa. Essa caixa está escrita casamento. Desde criança você observa, convive com casamentos da sua família. Vendo se eles dão certo, se eles não dão. Imagina que grande maioria dos casamentos que você conhece enfrentam crises. Dentro da caixa do casamento, no seu inconsciente familiar, está escrito crises. E aí você está aí tranquila, querendo se relacionar. Para você se relacionar, você inconscientemente acessa seus arquivos e vê que todo relacionamento familiar enfrenta grandes crises, que o casamento na sua família nunca dá certo,
Essa é uma crença limitante. Você nunca viveu ela e acredita que tudo é assim, pois a maioria da sua família teve o mesmo resultado. Você tem uma amostra energética do que é viver um relacionamento. Aí, quando você vai lá, se relaciona, você já entra com essa energia familiar, essa crença familiar que não dá certo mesmo. Você pode até tentar. Você vai atrair o mesmo resultado da sua família. E eu vou te explicar por quê. Tá fazendo sentido para você, não tá? Então tá. Por que você atrai? Porque existe uma coisa chamada pertencimento. Se você estiver anotando as coisas da aula, já anota isso aí. Existe uma coisa chamada pertencimento. Quando você vive algo em comum que a sua família vive, você fica mais próximo da história de todos. Você se une mais à sua família. O loop sistêmico é quando você repete padrões da sua família. Mas existe uma forma de quebrar esses padrões. E eu vou te ensinar como faz isso nessa aula. Eu sei que muitas de vocês já conseguiram reconhecer os loops sistêmicos que vocês vivem e que muitas já tentaram, mas não conseguem sair desses loops sistêmicos. Vocês já fizeram terapias que não te levaram a lugar nenhum? Porque eu falo isso porque eu também já fiz. Eu já fiz isso anos atrás. E não saí do lugar até que eu pude olhar para uma ótica diferente. Se você não viu a primeira aula, eu quero muito que você vá lá e assista. Ela vai te trazer uma consciência nova de como estão as suas caixas emocionais e como acessar o seu caminho de cocriação do seu próprio futuro. Eu quero que você tenha certeza agora, a certeza de que enquanto você não tomar a sua própria vida para si, você vai ficar presa e continuar perdendo tempo valioso não vivendo o seu sonho de vida. Então, não deixa de assistir e digo até mesmo para você, depois dessa aula, reassistir a primeira aula, para que você possa pegar gatilhos novos e pegar ainda mais força para o seu objetivo de conquistar a sua vida dos sonhos. Você vai ficar ainda mais forte. Você, todo mundo aqui, até eu, precisa alimentar uma coisa chamada foco. Isso é para toda a nossa vida. Qual que é o seu foco hoje, que está aqui nessas aulas comigo? Nessa segunda aula. Qual o seu foco agora? Acessar aquela porta que você descobriu na aula passada que existe. Aproveitando, eu queria agradecer as centenas de comentários de quem assistiu ao primeiro vídeo. Eu fiz o possível para responder a maior quantidade de perguntas. E se você ainda não deixou sua pergunta, eu não te respondi, deixa sua pergunta aqui nos comentários. Eu acho muito legal essa interação de vocês. Eu acho muito legal ver essa quantidade de pessoas interessadas de verdade em se transformar, em transformar em próprios criadores da própria realidade. Desfazer crenças que vêm limitando você de viver seus sonhos. Isso é muito bacana. É muito bom ter você aqui comigo. E ontem, eu estava lendo os comentários de vocês e fiquei lembrando de algumas pessoas que passaram por mim. Em atendimento, mentoria, em aulas como essa aqui, né, das outras semanas da constelação. Pessoas que estavam totalmente desestabilizadas, com problemas financeiros, vivendo com medo, vivendo nas suas inseguranças. Essas pessoas muitas vezes mal conseguiam falar. Eu tive uma aluna que mal conseguia falar. E que muitas vezes também vivem crises em relacionamentos, no casamento, como casal, né? Com os filhos. E aí, o que elas fizeram? Elas pegaram o conhecimento sistêmico, implantaram a consciência sistêmica na vida delas, aplicaram o meu método, que é o formato que eu trabalho, a minha fórmula, e conseguiram se libertar desses padrões.
Eu quero que você veja esse depoimento aqui que eu vou colocar aqui para você agora. Olha que incrível. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Se você quiser quebrar os loops sistêmicos, de alguma forma, os loops sistêmicos não são apenas padrões familiares comuns. Você pode ter um padrão sistêmico, por exemplo, como a procrastinação. Você é bom em procrastinar as coisas? Um outro loop, a escassez. Você tem escassez? Sua família tem escassez? Eu sei que muitas vezes você tem as duas. Você procrastina e tem escassez. Constelação, consciência sistêmica, quebra de padrões familiares não é apenas para pessoas com problemas graves. Porque muitas vezes a gente acha que vem para constelação, vem fazer isso, porque a pessoa tá assim por cima, ninguém consegue mais resolver o problema dela. Mas você já olhou para o tanto que a procrastinação é um problema para você? Você já olhou por tanto que a escassez, a falta de grana é um problema para você e para sua família? Você não precisa estar passando por um problema de extremo desconforto, doloroso, para evoluir. Os loops sistêmicos, as crenças limitantes que você repete, precisam ser quebrados se você quiser cocriar a sua nova realidade de vida. O que você talvez não saiba é que talvez você sim esteja passando por um problema sério agora. E eu quero te ajudar a trazer clareza, trazer resolução, transformação, que você possa usar esse método em qualquer área da sua vida. Seja para lidar com questões familiares, emocionais, profissionais, pessoais, não sei onde que você vai usar o conhecimento. Eu só quero que você se transforme. Você é totalmente capaz de mudar a sua vida completamente. Cláudia, mas você está dando aí um conselho, você está falando isso, mas e o conteúdo? O que é o loop? Caramba, né? Tão antigo, caramba, né? Legal, mas é antigo, mas tá ótimo, você entendeu? Se você não colocar na sua cabeça que você, sim, independente da sua limitação, independente se você me conheceu agora, independente se você tem conhecimento ou não, sistêmico ou não, enfim, você é capaz de mudar a sua vida. Não adianta eu trazer um turbilhão de conhecimento aqui, uma aulona super estratosférica, se você acha que você não é capaz de mudar nada. Você é totalmente capaz de se libertar para co-criar uma nova realidade. Uma outra coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte: trabalhar as suas questões, os seus problemas, você não precisa expor detalhes íntimos e desconfortáveis para mim e para terapeuta nenhum, se você não quiser, tá bom? Tem muita gente que não busca ajuda, que não deixa ser ajudado porque acha que precisa contar a vida pessoal. Eu não preciso fazer isso com você. Existe um novo olhar focado nessas dinâmicas familiares, sistêmicas e nas relações, nos membros da família, sem a necessidade de expor intimidade. Isso porque quem vai fazer a mudança é você mesmo, não é eu. Você sabe a sua história. Só não está sabendo o que vai fazer para mudar essa realidade. Percebe? O foco da visão sistêmica é compreender os padrões, as emoções envolvidas, permitir uma abordagem respeituosa, confidencial, direcionada para a resolução dos problemas. Ah, Cláudia, mas a constelação familiar, ela é baseada em superstição, é místico demais para mim. Tem muitos disso, né? Nossa, agora minha atuação foi maravilhosa. Gente, essa semana eu atendi uma paciente linda, maravilhosa,
que entrou em contato comigo para saber se eu poderia fazer algo por ela como terapeuta especialista, já que ela era muito religiosa e não queria ferir a crença dela. Eu virei para ela e falei assim: eu não faço nada que fira a crença de ninguém. Desculpa. E foi um dos atendimentos mais lindos. Ela saiu de uma forma que ganhou tanto conhecimento sobre as suas dinâmicas familiares, com uma gratidão incrível. Eu não passei por cima de nada. Eu apenas trouxe luz para o que ela não estava vendo, o que precisava ser mudado. Quando eu falo para você que existe um loop sistêmico na sua família, ali ó, rodando, e que tem jeito de quebrar ele, e eu quero te contar que existem questões, problemas, desafios na sua família que ninguém resolve, e vira e mexe, alguém acaba fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo comportamento, colhendo o mesmo resultado. Eu vou te dar um exemplo de frase que fica mais fácil, que relatam loops sistêmicos. Por exemplo, um tipo de loop sistêmico muito comum, que as pessoas falam. Aqui em casa, todo mundo tem problema com dinheiro. Toda hora tem alguém pedindo emprestado, toda hora alguém reclamando que tá sem grana. Tem outro também. Aqui na família, ninguém tem sorte no amor. Todo mundo casa mal, ou todo mundo tem dificuldade de se relacionar com alguém. Olha outro, mais um. Aqui na família, ninguém dá certo com ninguém. Todo mundo briga com todo mundo. Vocês já ouviram isso? Já ouviram essas repetições? São frases como essas que são loops sistêmicos. E você pode estar fazendo parte deles. Mas esses loops sistêmicos não precisam ser mais repetidos por você. Me conta, qual o loop sistêmico da sua família que você já conhece que existe? Me conta aqui nos comentários. Essa repetição só acaba quando ela é quebrada por alguém. Essa pessoa que vai quebrar o loop sistêmico precisa tomar a decisão de fazer isso. E eu quero conversar com você que desacredita que isso seja possível. Você que muitas vezes fala: eu já tentei de tudo, não consigo sair do lugar. Presta atenção nessa frase que muitas vezes você fala para você. Essa é uma frase limitante. Eu já tentei de tudo. Uma pessoa que fala isso está jogando a vida dela inteira no lixo. Sabe por quê? Apenas 2% do que a gente tem de possibilidade na vida é que a gente usa. Você está aqui agora, de frente a mim, de frente a uma oportunidade de resolver seu problema, mas você talvez esteja optando por desistir. A gente começa a quebrar os loops sistêmicos, removendo crenças e mitos de que cocriar uma nova realidade não é para você. Precisa remover isso. Você pode ter uma vida feliz, sim. Você pode acordar todos os dias com prazer de estar viva, sem ter aquele problema que fica aí martelando na sua cabeça para você resolver. A maioria dos problemas que você vive não são seus. Você os carrega aqui, ó, nas costinhas, achando que é seu, mas é de outra pessoa. Você pode sim ter o relacionamento que você sonha. Você pode ter sim uma conta bancária recheada para realizar os sonhos da sua vida. O problema é que você está correndo tanto na sua vida, tanto, só que você não sabe nem para onde você está indo. Suas finanças não vão bem porque você não sabe para onde está direcionando a sua energia, ou você não está direcionando ela para o lugar certo. Lembra da aula passada? Você deve estar perdendo energia, se escondendo atrás dos seus medos de tomar decisão, na sua dependência emocional, nas suas crenças limitantes, nos traumas do seu passado. Tudo isso são caixinhas que você está ali batendo a cabeça, gastando energia. Lembra da aula passada? Que suga a sua energia e você não consegue ganhar dinheiro.
É preciso foco. E aí você tá aí, perdendo a coisa mais valiosa do mundo. Sabe o que é a coisa mais valiosa do mundo? Tempo. Existe um mapa, um caminho claro para você saber o que você precisa fazer para desbloquear a sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, a vida é curta e cada dia desperdiçado é uma oportunidade perdida. E agora eu quero te surpreender revelando loops ocultos que você nunca percebeu ser um loop. Ou seja, uma repetição de padrão familiar que você nunca saberia se eu não te contasse. Você já ouviu alguém falar assim? Presta atenção. Aqui na família todo mundo é gordinho. Aqui todo mundo tem diabetes. Aqui todo mundo sofre de enxaqueca. Aqui todo mundo tem problemas de articulação. Aqui todo mundo tem problemas de tireoide. Aqui todo mundo morre do coração. Uau! Vocês já ouviram isso, né? Você sabia que até as doenças familiares, aquelas que todo mundo tem na família, também são partes de loops sistêmicos? Também são repetições? E que mesmo sendo doenças, elas podem sim ser quebradas? Você não precisa ficar com as mesmas doenças da sua família. Me conta, aqui nos comentários. Você tem alguma doença de família? Mascotinho, né? Aquela doença mascotinho. Todo mundo tem. Que legal! Você tem também. É quase isso. Nossa, você tem? Pois é, sua tia também tem, seu irmão também tem, sua prima também. Você tem alguma doença de família? Olha esse conhecimento que você está pegando agora. Você nunca teria descoberto que existem doenças de origem sistêmica se não tivesse assistido essa aula. Para pensar. E que se você não tiver conhecimento, como que você vai conseguir mudar alguma coisa? As doenças sistêmicas vêm de hábitos que vocês têm em comum. São crenças que vocês têm em comum, que inconscientemente vão te levar para o mesmo fim, o mesmo resultado. E essas doenças, elas podem atingir você, mesmo que você não conviva, se afaste de todo mundo da sua família. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que une vocês. Lembra do pertencimento? Você anotou lá no início da aula? Me conta uma coisa, só de curiosidade, de 0 a 10, o quão novo, instigante, atraente é para você descobrir os padrões ocultos no seu sistema familiar? Me conta aqui nos comentários. Existem fios inconscientes, invisíveis, que ligam vocês uns aos outros, além da própria genética. E aí que você precisa fazer algo com isso. Lembra na aula passada de novo, onde você ganhou uma lanterna e descobriu que existe uma porta que você precisa acessar para co-criar sua realidade? Eu vou te dar agora uma bússola. Ou melhor, vamos deixar mais atualizado. Um GPS. Melhorou, né? Pode ser, né? Muita gente não vai saber usar bússola. O GPS é mais tranquilo. Na aula anterior, você descobriu que existe um quarto dentro do seu cérebro que tem guardado caixas de traumas e de crenças limitantes. Essas caixas formam paredes e barreiras que te impedem de acessar a porta da cocriação. E aí você tem duas opções. Quebrar as paredes. Uau, bom, muito bom. Mas você quebrar paredes, você vai perder tempo demais fazendo isso. E vai perder o quê? Energia fazendo isso também. Ou você aprende novos caminhos. Caminhos como se você tivesse ligado esse GPS. Que você pudesse recalcular a rota da sua vida. Que você pudesse desviar dos desafios e acelerar muito mais a sua potência como pessoa. Quando você sabe para onde ir e qual rota deve seguir rumo ao seu objetivo, algumas crenças vão ficando para trás. Antes você ficava presa, se distraindo com elas, mas agora, com uma lanterna
um objetivo e uma rota, elas já não te chamam mais a atenção. Porque você tem o caminho certo para você seguir. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. Percebe? Se você tiver qualquer desafio nesse novo percurso, qualquer impedimento no seu caminho, você vai ter ganhado maturidade para lidar com eles. Essa fórmula, esse método que eu quero te passar, fará você ser totalmente capaz de fazer mudanças na sua vida. Do zero absoluto de conhecimento e acelerar rumo ao seu crescimento. Um crescimento, uma acelerada de vida que ninguém vai acreditar que seria possível para a sua vida. Sabe o que eu consigo perceber? Que você já tem mudado desde a última aula. Você já aprendeu que precisa focar no que importa, que tem coisas demais te distraindo, que a sua cocriação de vida está aí. E isso é um baita de uma evolução. Muitas pessoas morrem sem saber que poderiam construir uma vida diferente daquelas que elas sempre viveram. Mas eu quero que todo mundo olhe para você e fala: uau, como você mudou? O que você fez? Eu preciso fazer isso também, porque eu quero ter esses mesmos resultados que você está tendo agora. Sabe por quê? Porque sistemicamente você foi feita para isso. Como terapeuta, quando eu olho para você, eu vejo seus pais. Como assim, Cláudia? Em você, anota mais essa coisinha importante. Em você, em cada uma das suas células, existe 50% papai e 50% mamãe, que você carrega em seu DNA. E não apenas no seu DNA, mas também em cada crença que você tenha. Você carrega a sua ancestralidade. E cada crença, medo e tudo que eles passaram que ficaram registrados na sua história. Na sua história. Mas eu vejo uma coisa que você não vê até esse momento, que eu vou te contar agora. E eu quero que você anote isso, que eu vou te falar aqui. Você só existe porque o seu sistema familiar precisa de pessoas para evoluir o sistema. Bert Hellinger, criador da constelação familiar, diz uma frase que eu adoro, que é assim: você é o sonho dos seus antepassados. Escreve aqui no comentário para mim: eu sou o sonho dos meus antepassados. Porque os seus pais, seus avós, seus bisos não tiveram a mesma oportunidade que você. Eles não tiveram a mesma oportunidade de viver a vida que eles sonharam, da forma que você tem a oportunidade de viver a vida dos seus sonhos. Percebe? Eles não tiveram acesso e nem ajuda para isso. Por isso que eles esperam muito que você seja capaz de mudar esse loop. Você tem na mão esse poder de ligar o GPS de todo mundo, de acelerar a prosperidade da sua família, dos que vêm depois de você e dos que vieram antes de você e que estão aqui ainda. Quando você aprende a fórmula que eu uso e ensino para quebrar os padrões, você quebra o padrão da família inteira. Se você quer que sua vida seja cheia de abundância, você vai trazer isso não só para a sua vida, mas também para dos seus filhos, para dos seus pais, para da sua família inteira. Você abre a porta do dinheiro para todo mundo quando você abre a porta do seu dinheiro. Muita gente deve estar se perguntando agora: como que eu uso essa ferramenta? Como que eu aprendo a usar essa fórmula na minha vida, Cláudia? E o fato é que eu possuo essa fórmula, esse mapa de para onde você tem que olhar, prontinho para você. E quando eu aplico esse mapa em alguém, quando ela pega comigo esse mapa e aplica na vida dela, eu tenho resultados de como uma aluna que parou com um loop de casamento que não dá certo e que há poucos dias atrás estava ali renovando votos do casamento.
Foi tão lindo, gente. Eu achei maravilhoso. Outra que tinha um pequeno sonho de ir para a praia, viajar. Para muita gente ainda é difícil fazer isso. E que hoje, essa mesma pessoa está com residência na Europa. Era para ir para a praia. Ela atravessou o Atlântico. Gente que nunca conseguiu guardar dinheiro e que agora consegue ver o dinheiro render, pois aprendeu a atrair a abundância para a própria vida. E quando a gente atrai a abundância e a gente quebra mais um loop sistêmico de que ninguém ali naquela família conseguia prosperar, todo mundo prospera. Eu quero passar para vocês mais do que uma visão de que você tem total acesso ao caminho para acelerar a sua vida. Eu quero passar para você a consciência do valor desse mapa para a sua vida, para acelerar as conquistas na sua vida. É a velocidade que você consegue mudar, transformar a sua vida, conquistar os seus sonhos, que separa qualquer pessoa que queira viver a vida que você sonha, o casamento dos seus sonhos, a harmonia familiar que você queria viver com a sua família, de uma pessoa que vai passar a vida inteira lutando, vivendo um relacionamento abusivo, vivendo com dinheiro contado, sem perseverança e que no final da vida vai olhar para tudo isso para trás e pensar: eu podia ter feito escolhas diferentes. Eu podia ter usado ferramentas diferentes. Eu podia ter me sacrificado um pouquinho para aprender o que iria transformar a minha vida, ter essa decisão, ter pago o preço de ter uma vida que eu não vivi nada que eu esperava, que eu queria, não é legal. Eu estou feliz demais por estar passando uma parte desse mapa, dessa fórmula sistêmica para você mudar a sua vida. São os olhares, a consciência da constelação familiar fazendo você abrir os olhos para o necessário, para co-criar o que você quiser na sua vida. Nossa, eu tenho uma ferramenta super legal que você vai poder usar daqui para frente. Mas o meu tempo dessa aula aqui é muito limitado. Felipe já está olhando aqui para mim. Cláudia, encerra. Mais para frente eu vou falar sobre essa ferramenta e o que você precisa fazer para fazer parte desse grupo de pessoas que estarão comigo, colocando essa ferramenta em prática, conquistando esse conhecimento e virando a chave da porta da cocriação da própria realidade. Mas por enquanto, Felipe, só um pouquinho. Eu gostaria que você aproveitasse o que você tem aqui agora. Começa a olhar esses padrões da sua família, os loops que têm acontecido e o que você já consegue identificar que você está repetindo. Você agora tem um foco, aonde você quer chegar. Você tem um caminho e o GPS ligado. Você aprendeu que tem coisas que te faz perder tempo, que existem outros caminhos, e agora eu vou te fazer uma nova pergunta. Quais correntes estão te prendendo ao seu passado? Porque com foco e com caminho, você pode até ter vontade de correr para a porta da criação, pegar velocidade, que nem os meus alunos, nem meus mentorados, que nem as pessoas que já passaram por transformações comigo, com o meu método. Mas, se você tiver uma corrente nos seus pés, com uma bola gigante te prendendo, você não vai conseguir acelerar. Você não vai conseguir sair do lugar. Aonde você está travado na sua vida? Foi alguém? Alguma dor que você sofreu no seu passado? Na sua infância? Na sua vida? O que te travou? No próximo vídeo, eu vou te explicar como você vai olhar para essa dor. Para tudo o que os seus ancestrais fizeram, ou mais perto ainda, para o que os seus pais ou família fez com você e como você
pode reconsiderar o seu passado e cocriar o seu futuro. Por enquanto, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo. Você que já sente mais perto de cocriar o seu futuro, me conta aqui embaixo. E também, já te faço um convite, corre lá no meu Instagram que vamos conversar em uma caixinha exclusiva falando dos loops sistêmicos. Te espero lá. Então é isso, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau! Oi, eu me chamo Flávia e assim como vocês, eu também participei de uma jornada de constelação. E eu tô muito feliz de estar aqui contando a minha história para vocês, que como muita coisa mudou na minha vida, eu espero que mude na vida de vocês também. Numa das aulas, falava-se sobre o pai. E parece que Cláudia estava fazendo uma constelação para mim. E eu muito atenta, prestando atenção na aula, prestando atenção nos detalhes da aula, percebi que eu precisava reconsiderar a minha relação com meu pai. Então, na semana do pai, eu liguei para o meu pai, fiz um depoimento muito grande, que a princípio ele também não entendeu, mas que ele aceitou muito, de coração muito aberto, e eu reconsiderei todo o meu contato com ele, todo o sentimento que eu tinha com ele. Resolvendo este pequeno detalhe que é tão grandioso na vida da gente, automaticamente eu não sabia que isso poderia acontecer, porque eu sou uma pessoa comum. Depois dessa reconsideração que eu fiz com ele, depois que eu fiz esse acolhimento com o sentimento do meu pai dentro do meu coração, a minha vida se transformou. O meu relacionamento nunca mais foi o mesmo. E as portas do meu lado financeiro se abriram de uma forma formidável. Eu fiz tudo isso por mim. Primeiro por mim, para eu me curar, para eu saber que eu podia, que a minha vida podia ser diferente. Sabe quando a gente já está cansado e a gente quer fazer alguma coisa? E foi isso que eu fiz. Foi só isso que eu fiz. Mas isso teve um valor tão grande que hoje eu faço para os outros. Eu acabei virando terapeuta de constelação sistêmica. Porque um dia eu assisti uma jornada de constelação com a maravilhosa da Cláudia. E eu reconsiderei a minha relação com meu pai, o meu relacionamento com meu marido. Eu comecei a ver o meu marido como meu marido, não como meu pai. Parei de cobrar coisas que eu cobrava. Parei de me cobrar também. Parei de me culpar. E abri o meu lado financeiro. Gente, com a mãe o dinheiro vem, mas é com o pai que o dinheiro fica. E verdadeiramente fica. Hoje eu também me tornei terapeuta. Então, olha o quanto é importante a gente reconsiderar nossas relações com o nosso pai, com nossa mãe. No meu caso, foi com meu pai. Então, se você tá nessa jornada, vá fundo. Vá fundo porque as coisas realmente funcionam. Mas reconsidere todos, mas de coração. Não apenas com uma palavra, com um gesto que não tenha o valor interno. Porque quando esse valor interno ele acontece de forma verdadeira, realizações e transformações também acontecem na nossa vida.